Fala, minha gente, me chamo Nicolas Martinez e seja bem-vindo a mais um Fala aí Publicitário, o podcast do curso de Publicidade da Unimar, que nessa temporada está falando um pouco mais sobre a revolução de dados no Agro 4.0. Para explicar um pouco mais sobre a conversa do dia de hoje, passo a palavra para ela, Bianca, que está ao meu lado. Não é mesmo, Bianca? Isso mesmo, Nicolas. Hoje uma lavoura não só produz cana, soja e milho, ela também pode gerar dados. E uma safra, ela começa muito antes do plantio, começa nas tomadas de decisões. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou o Oswaldo. O Oswaldo Junqueira, ele é produtor? Aoba! Bom! Como é que você tá? Produtor. E diretor. Da Cropman. E também trabalha com inteligência de dados e produtividade. Seja muito bem-vindo, Oswaldo. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui. É um prazer grande. Ansioso pelas perguntas. Bem, eu acho que para começar as perguntas, a Bianca vai fazer a primeira pergunta para o senhor, para a gente já iniciar daquele jeito. Uhum. Bom, Oswaldo, o produtor, ele toma decisões o tempo todo. E existe um peso emocional nisso, né? Que quem vive na cidade muitas vezes não imagina, certo? E quando a gente fala que a hora certa de plantar ou colher pode mudar completamente a safra, o que realmente está em jogo? A gente tem 12 mil anos de agricultura, né? E a gente vem aprendendo a fazer as coisas ao longo do tempo e a ciência vem evoluindo também ao longo do tempo. O que mudou? De uns tempos para cá, a gente tem o advento da ciência de dados, que é você conseguir levantar um volume suficiente de dados, que a gente chama de Big Data, e você aplicar ferramentas digitais como algoritmos de inteligência artificial para entender o que você está fazendo ali na atividade. Então, ao longo dessa evolução da agricultura, com o mundo cada vez mais demandando alimentos, energia, fibras, tem uma pressão muito grande por crescimento de produção agrícola no mundo. E o Brasil tem um lugar de destaque nisso. Então, o produtor brasileiro vem aumentando a sua produtividade ao longo do tempo, só que sem aumentar a área plantada. Então, como é que ele consegue fazer isso? Aplicando tecnologia. Nos últimos 30 anos, a gente tem um uso intensivo de tecnologia que a gente pode ver aí nas máquinas, com os GPS, com o piloto automático, com uma série de tecnologias embarcadas no maquinário e nos implementos que melhoraram a vida do produtor. A gente também vê uma evolução muito grande nos defensivos agrícolas, nas variedades, nas sementes. Então, tudo que ele está colocando ali no solo ajuda a vida do produtor. Mas o principal ativo disso, né, que eu diria o principal indicador da saúde financeira, econômico-financeira do negócio agrícola, qualquer que seja ele, em qualquer lugar do mundo, é o solo. E o solo, apesar de toda a evolução científica ao longo desses últimos anos, a gente vê uma negligência muito grande. É um fator cultural, como você comentou. Porque o meu avô fez dessa maneira, porque o meu pai fez dessa maneira, porque eu faço dessa maneira. Então, muita gente segue receitas de bolo, muita gente trabalha sem diagnóstico. E aí, a minha primeira analogia: se a gente está falando de um ativo, que é o solo, que é o responsável pela saúde econômico-financeira do seu negócio, como é que você quer tratar aquilo sem um diagnóstico? Como é que você vai aplicar coisas ali sem um diagnóstico? Não faz nenhum sentido. Então, as decisões ainda são, em grande medida, tomadas por um critério emocional. E eu brinco, né? Sendo neto de produtor, filho de produtor, sendo produtor, o produtor tenta controlar aquilo que está fora do controle dele e está sempre reclamando. Então, o preço do produto dele está sempre baixo, o preço do insumo está sempre alto, o clima não é favorável, o juro sempre está caro, mas ele não controla aquilo que está sob controle dele, que é justamente a eficiência operacional do negócio agrícola dele. E que tem que ser tomada em cima de informações que vão embasar as decisões, como você comentou, para que ele possa tomar decisões mais assertivas e ter melhores resultados na atividade. E o que você nos diz, assim, como a pessoa deixa de perceber quando ela não tem acesso a esses dados?
ela deixa de perceber o quanto ela está perdendo de dinheiro. Porque você conversa com qualquer produtor e entra ano e sai ano. Ora, você tem o que a gente chama de vento de cauda, né? Que empurra para frente e ajuda a atividade. Ora, você tem vento de frente que atrapalha, como este momento agora que a gente está vivendo, com guerra no Oriente Médio, com os insumos subindo, com juros altos. Mas o produtor sempre está reclamando. Sempre está reclamando. Então, a primeira coisa é... o que eu preciso mensurar dentro da minha atividade para eu poder ser mais eficiente? Primeira coisa é o solo, porque a resposta produtiva das lavouras, ela é dada prioritariamente pelo solo. A gente fala muito de clima, a gente fala muito de qualidade de semente, de variedades de cana, por exemplo, mas é o solo. O solo tem uma variabilidade como nós aqui. Né? Então, hoje, a gente não está olhando só para física e química de solo, a gente está olhando para física, química e microbiologia. Então, é mais ou menos como se eu quisesse fazer a gente precisa fazer um exame de DNA para saber quem dos 3 aqui é pai de alguém ou mãe de alguém. Não adianta eu misturar o meu DNA com o seu. Não adianta misturar o meu com o seu. Tem que saber o que sou eu, o que é você e o que é você. Então, nós temos uma variabilidade aqui, espacial. É preciso entender essa variabilidade no solo para que, pela ótica da ciência de dados, eu assegure que os dados que estão entrando não são dados ruins, não são dados misturados. Se eu trouxer dados misturados para o sistema, eu vou ter uma qualidade ruim de output no final do processo. Então, é esse trabalho que a gente tem, é esse cuidado que a gente toma ao fazer os diagnósticos na Cropam para direcionar o trabalho do produtor para que ele de fato saiba o que ele precisa fazer, qual é a dose certa no local exato, no momento certo, e com isso ter ganhos de produtividade que assegurem a perpetuação do negócio dele. Sim. Ah, entendi. E você tem algum caso curioso que você poderia contar pra gente de algum produtor que tem errado? Então, por exemplo, se você pegar cana, que aqui no estado de São Paulo é muito importante, no Nordeste do Brasil também é muito importante, qual que é a cabeça do produtor tradicional? Ele passa na fazenda do vizinho e ele vê uma cana maravilhosa. Aí ele fala assim, nossa, olha que canão, eu vou pedir para ele me arrumar muda. Só que não necessariamente aquela variedade é a variedade adequada para os ambientes que ele tem dentro da propriedade dele. E aí tem a importância de saber sobre o solo. Então, o primeiro passo dele tem que ser quais são os ambientes que eu tenho na minha propriedade, né? Quando eu correlaciono solo e clima e identifico um ambiente, sendo A o ambiente mais propenso à produtividade, de melhor potencial produtivo, e vamos dizer D o de pior potencial produtivo. Então, quais ambientes eu tenho ali? Que variedades eu vou direcionar? Não dá para fazer a coisa olhando e achando que está bonito e achando que vai replicar, vai fazer igual. Uhum. E um outro caso real que a gente tem também, no norte do Brasil, no arco norte, né, do Tocantins para cima, então Matopiba, a gente tem 14 milhões de solos pétricos, que é um tipo de solo que no perfil, que é onde acontece o enraizamento das plantas, portanto, onde ela se hidrata, onde ela se alimenta, você tem um impedimento físico, então é um solo raso. E o produtor, olhando por cima, ele não vê. Uhum. E esse solo raso, se chover demais, encharca, mata a planta. Se chover de menos, ela morre de sede, porque a raiz não foi até a profundidade necessária para ter acesso ao estoque de água. Então, o que esse produtor fazia? Ele plantava milho em 100% da área dele. Quando a gente fez o diagnóstico, ele percebeu que metade da área dele não era propensa para milho, porque era um solo raso. Então, ele precisava de alguma opção mais robusta, menos propensa a estresse hídrico. Ele plantou sorgo. Então, a produtividade de milho dele, que antes era a área total, melhorou, porque ele focou onde de fato era um solo adequado para a produção de milho, e ele obteve também uma boa produção de sorgo, porque ali ele tinha uma condição mais restritiva para o desenvolvimento da cultura de milho. Então, de novo, o primeiro passo é o diagnóstico. E o que a gente faz de diferente em relação à agricultura de precisão tradicional é trazer esse olhar, essa questão da ciência de dados, fazer uma análise multicamada de dados, utilizando inteligência artificial para interpretar esse volume grande de dados e poder entregar uma informação que, de fato, dê base para as tomadas de decisão do produtor. Sim, e hoje também uma coisa que acontece é que o produtor não pode apenas só produzir, ele tem que produzir em massa, tem que produzir bastante. Então, na visão do senhor, você acha que a gente está vivendo, querendo ou não, uma agricultura de alta performance ou um exagero falar isso? A pressão por alta performance é real
E ela está relacionada ao fato da própria sobrevivência do agricultor. Porque se eu tenho uma produtividade baixa, se eu não controlo o preço do meu produto e se eu não controlo o insumo do meu produto, e é uma atividade de alto risco que a gente vive vendo o produtor reclamando de clima, qualquer problema que eu tenha, eu posso ter margem negativa no negócio. E se eu tenho margem negativa no negócio, eu tenho que pegar dinheiro emprestado para cobrir o buraco que eu abri, por decisões muitas vezes equivocadas que eu tomei por falta de diagnóstico. Aí eu vou pegar dinheiro emprestado num momento como esse que o juro está alto, eu vou aprofundar o buraco. Então, é super importante você ter uma visão clara do que você está fazendo, de como você está fazendo, para que você possa direcionar os seus manejos de forma mais eficiente. Um outro exemplo que eu dou, que eu acho também interessante, se você pensar um conjunto trator-implemento. E o produtor pode pensar assim, eu tenho já um trator, eu não preciso investir em maquinário. Mas se você avalia o conjunto, né, a dimensão daquele trator, a potência daquele trator, para o uso que você vai fazer dele, você pode ter um conjunto que seja mais eficiente, que trabalhe com menos esforço para aquele tipo de atividade, portanto que consuma menos diesel. Então eu tenho uma economia de fato enquanto produtor, que eu estou consumindo menos diesel e eu estou entregando um benefício para o mundo que é uma pegada de carbono mais baixa do que se eu tivesse um trator velho queimando óleo e fazendo um baita esforço para fazer a mesma operação. Então, a coisa vai muito além apenas, como você falou, do plantio ou da atividade agronômica. Eu acho que a gente tem várias interseções, inclusive com publicidade, por exemplo, quando a gente precisa mostrar as coisas boas que o agro tem, que não são só coisas ruins. Esse a gente faz bem. Então, a gente precisa trabalhar essas interseções. Tem engenharia de produtos, engenharia mecânica, tem agronomia, tem economia, e a gente precisa olhar para essas interseções, biologia, e entender e buscar juntos, né, soluções. Só que nenhum ser humano é pronto para analisar tudo. Então, abre uma oportunidade de ouro para nós, para que a gente use inteligência artificial como ferramenta para, de fato, trabalhar essa massa enorme de dados de origens distintas, que seria estudada por partes de conhecimento humano distintas e trabalhar tudo isso de maneira integrada para poder melhorar os processos agrícolas. Certo. Uma frase que eu ouvi bastante, minha família ela adora futebol, e uma frase que eu ouvi bastante foi que um atleta, ele pode render mais se for treinado da maneira certa. Então, eu tenho uma pergunta para você. Se uma fazenda é um atleta, qual é o primeiro exame que vocês fazem? O que eu te digo? Se a gente pegar... Só rapidinho. Nosso diretor poderia colocar a imagem 1 pra gente, por favor? Se nós pensarmos, qualquer um de nós aqui, se a gente tiver um problema de saúde grave, nosso ou na família, e a gente tiver condição, o que a gente vai fazer? A gente vai correr para São Paulo, a gente vai querer ir no melhor hospital, a gente vai querer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento e o melhor resultado, certo? Então, da mesma forma, quando eu olho para o meu negócio agrícola, se o solo é o principal responsável pelo resultado econômico-financeiro do meu negócio, por que quando eu olho para isso, eu não quero buscar o melhor diagnóstico, o melhor tratamento e obter o melhor resultado? Então, é chocante, porque quando a gente olha para a agricultura de precisão tradicional, com as coletas de solo em grid amostral, pouca gente no Brasil, não foi adotado em larga escala no Brasil. Por quê? Porque não trouxe os resultados esperados pelos agricultores. Aquele diagnóstico não batia com a experiência deles empírica ali do campo deles. Eles falavam, olha, isso aqui não faz sentido para o que eu experimento aqui no meu campo. Então, o que esses caras começaram a fazer? É receita de bolo. Se eu quero produzir tantos quilos de tal produto, eu jogo tantos quilos de tal insumo. Mas, se isso fosse verdade, se a gente não tivesse um negócio que o pessoal lá na agronomia estuda, que chama curva de resposta, quanto mais insumo eu colocasse, maior a produção seria. Então, teria gente no Brasil produzindo 1.000 sacas de soja por hectare. E não existe. Não acontece, porque você tem uma curva de resposta que, a partir de um determinado momento, ela não entrega mais resultado. Para fazer isso, você tem que conhecer o solo.
Porque você vai ter diferentes curvas de resposta dentro de um mesmo talhão. Então, eu tenho um lugar que pode me entregar, vamos dizer, 90 sacos de soja, e eu compro a semente para produzir aqueles 90 sacos, mas eu tenho outro lugar do lado, aí onde você está, por exemplo, que vai me entregar 50, por uma restrição de potencial produtivo do solo. Como, por exemplo, a gente pode ver que isso aqui seria o talhão? Exatamente. Aqui a gente está vendo os talhões, né, e as zonas que a gente identificou. Então, isso aqui é a nossa plataforma. A gente trabalha tanto a fertilidade como diagnósticos de compactação de solo, que também são restritivos para o desenvolvimento da raiz. Então, uma planta que não tem uma raiz boa, ela está mais suscetível a estresse hídrico e a problemas. A gente tem também a metagenômica, que é o componente do entendimento da metagenômica do solo. Então, não só apenas física e química, mas também microbiologia, olhando para o solo como um sistema vivo e dinâmico, que de fato ele é. Como um atleta. Como um atleta. Então, de fato, assim, você tinha o raio-x antes. Se o Neymar machucar, ele não vai fazer um raio-x. Ele vai fazer uma tomografia computadorizada. A gente trabalha tantas camadas de dado aqui, que inclusive um scanner de solo, que é um sensoriamento proximal, que possibilita a gente trazer um volume de informações como se fosse uma ressonância magnética, diferente do raio-x. Então, com isso, a gente consegue identificar essas zonas que vocês estão vendo coloridas aí, e a partir da necessidade de cada zona, a gente já gera um mapa de aplicação de insumo, que é isso aqui, tá? Baixar para a máquina John Deere, para Raven, para Stara, para Trimble. Você baixa o mapa e a máquina sai fazendo a aplicação da dose exata, no local exato, no momento exato. Então, de novo, se é um atleta e se eu quero que o meu negócio seja um atleta de alta performance, eu não vou fazer raio-x. Eu vou fazer uma ressonância magnética com o pessoal da Cropman para entender o solo, para poder direcionar melhor os insumos. Então, em vez de jogar 2 toneladas de calcário em toda a área, tem lugares que eu vou jogar 1 tonelada, 500 quilos, 800, e tem outras que eu vou jogar 3 toneladas, 4 toneladas, né? Perceba que aqui eu não estou falando de economia de insumo, eu estou falando de eficiência de insumo. É dar a dose exata para cada pedaço de acordo com a resposta produtiva que eu vou obter, sem desperdício daquele insumo e sem desperdício do dinheiro do produtor. Uhum. Tá claro? Sim, com certeza. Até porque quando a gente fala sobre isso, por exemplo, a gente conseguir atrás os dados, muita coisa que os agrônomos têm medo, como você mesmo disse, que optam por ficar fazendo igual os antepassados e tudo mais, é por conta do custo. O custo chega a ser assustador, mas qual custo é maior? O custo da ignorância ou o custo realmente de você conseguir ter esses dados em mão? O custo da ignorância é maior e a gente tem casos documentados a campo, vários deles, e aí eu pego um valor médio. Quando você vai aplicar o insumo, como eu falei, por quadra e não por zona, e não por zonas identificadas dentro da metodologia Cropman, que trabalha mais de 10 mil dados por hectare, então equivale a dizer que a gente tem um dado para cada metro dentro do hectare, que é bastante coisa. Quando você vai aplicar assim, você passa a tua aplicação da quadra ou do talhão para as zonas, em média você economiza até R$600 de insumos, de corretivos e fertilizantes. O custo da tecnologia vai estar variando aí na casa de uns 100 e poucos reais para física e química. Então você tem um ROI líquido já no primeiro uso de mais de 4,5 vezes, chegando a quase 5 vezes na primeira vez que você usar. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses R$450 que você vai economizar, né, ao migrar da quadra para a zona, é um dinheiro seu que você está jogando fora todo ano. Porque todo ano o produtor faz... todo ano ele joga calcário, ele joga gesso, ele joga fertilizante. Então, se ele consegue ser mais eficiente e buscar essa economia de R$450 em média, por meio de um diagnóstico de mais alta precisão em relação aos outros existentes no mercado, é um dinheiro que está sobrando no bolso dele. Então, voltando na tua pergunta, a ignorância é muito maior do que você
não fazer nada, né? É pior você não ter o diagnóstico do que você operar como você sempre atuou. E esses R$600 que eu estou falando, a gente tem casos também que a gente fez tratamento de dados e aí a gente vai para um lado de alocação de capital. O cliente nos mandou os dados, nos mandou as recomendações dos insumos, como ele queria aplicar, e a gente fez um trabalho para ele. E esse cliente tinha um gasto demasiado que a economia para esse caso específico deu R$1.300 por hectare. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, e assim, ele faz por quê? Porque ele não sabe. A partir do momento que ele mandou pra gente, que a gente trabalhou os dados dele, numa área dele, e a gente viu aquilo, ele falou, cara, é isso mesmo, eu tô jogando muita coisa, tá? Eu tô exagerando. Então, são ajustes que são possíveis fazer em cenários de estresse como esse que a gente tem vivido agora, que facilitam a vida do produtor e ajudam ele a sair lá na frente com um negócio mais saudável. E ainda continuando a analogia do atleta, né? A gente sabe que tem essas diferenças de solo, como a gente até pode ver aqui também. Então, a gente pode até dizer que tem terras que estão em forma e outras terras que são mais cansadas, querido ou não? Tem. A gente... se eu não trato de acordo com as reais necessidades, eu tenho... a gente vai exaurindo o solo, né? Nós estamos no Brasil. O Brasil, em geral, tem solos tropicais, são solos mais pobres, que precisam de correção, precisam de fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. Então, a gente tem uma dependência externa de fertilizantes. E aí, por exemplo, eu arrendei a minha fazenda para uma usina. Esta usina teve um problema financeiro. Deixou de adubar o canavial da minha fazenda. Supondo, por hipótese, que eu queira pegar aquela fazenda de volta para eu tocar. Se o cara não botou nada ali, eu vou ter que gastar uma baba para recuperar a condição daquele solo. Né? Porque quanto mais eu produzo, mais eu extraio do solo. Isso é um conceito importante também. Quanto maior a produtividade, mais eu estou extraindo nutrientes do solo. Por isso que a gente tem que tratar bem da cultura. Senão, a partir do momento em que o solo está exaurido, eu não produzo. Então, é super importante olhar para essa questão, independente se é você que está produzindo, se a tua terra está arrendada, porque se você tem um erro de cálculo e você vai exaurindo o teu solo, não é uma coisa que você corrige facilmente de uma safra para outra. Né? Ninguém chega lá e joga 50 toneladas de fertilizante. Mesmo porque tem vários problemas relacionados ao fertilizante. Né? Tem fertilizante que, se chover, ele desce, tem outros que volatilizam, tem outros que ficam ali onde cair. Então, tem uma série de questões. Não é tão simples assim. Então, quanto melhor você vai levando, você tem um diagnóstico bom, você faz um trabalho de choque para chegar na melhor condição possível de maior resposta produtiva de cada pedaço da área dentro do talhão. A partir dali, você vai trabalhando numa manutenção, é muito melhor do que você ter que ficar fazendo tratamento de choque a cada 5 anos, a cada 10 anos, ou sabe Deus quando. Eu tenho uma dúvida também, que é muito em relação aos dados. Quando a gente pega esses dados, eles já trazem o que é recomendável fazer ou vai do agricultor com a sabedoria daqueles dados? Trazem, é mais ou menos assim. É como chegar no médico, aí o médico vira para o paciente e fala assim, olha, meu amigo, eu tenho uma notícia ruim para você. Você está com esta doença. Aí o cara fala assim, tá bom, mas eu não acredito, eu não vou tratar. E vai num segundo médico ou vai para casa. Então, assim, nós vamos até o ponto da recomendação. O Henrique, que é um dos sócios da Cropman, é um dos autores do Boletim 100, que é o boletim técnico que se usa para fazer correção de solos e adubação no estado de São Paulo. Ele é um dos autores do capítulo de cana-de-açúcar. Então, você tem as recomendações técnicas, você tem a ciência por trás, mas tem o cara que não segue. Então, assim, a gente gera o mapa a ponto dele baixar na máquina e a máquina fazer o trabalho sozinho, sem depender do operador que está em cima dela, para fazer a dose correta no local correto. Mas a decisão sempre vai ser do produtor. Né? O produtor é que vai dizer, e ele pode, inclusive, voltar para a gente e falar assim, não, mas eu não quero, o pessoal da agronomia que vai entender isso aí. Eu quero aumentar a saturação por bases. Então, você vai lá na equação e muda um número e você joga mais calcário. Então, isso é possível fazer, ajustes é possível fazer, mas o manejo em si é de responsabilidade de quem está manejando, tocando aquele campo ali. Como a gente pode ver aqui também, que é como é feita, né,
a evolução que teve, porque antes o grid convencional não dava para ter uma noção certa de como era, certo? A questão do grid tradicional é o seguinte: cada ponto desses é um lugar onde eu fiz uma coleta de solo para mandar para o laboratório para ver quais as necessidades de macro, micronutrientes, qual a textura desse tipo de solo. Então, basicamente, análise física e análise química. E o que acontece? Se eu fizesse um grid muito bem feito de uma coleta para cada 5 hectares, significa dizer que eu tenho dado do ponto aqui. Eu tenho 0,20 dado por hectare. Se eu fizer um grid 1 para 5 hectares, dito de outra forma, eu vou coletar o solo aqui onde eu tô, vou atravessar 5 campos de futebol e vou fazer outro furo e vou ver o que tem. E a gente tem a fazenda da Unimar aqui do lado, que a gente fez esse trabalho de zoneamento, e a gente vê que tem alta variabilidade. Não é uma coisa homogênea por 5 campos de futebol e aí muda. Então, qual que é a crítica às metodologias tradicionais? Elas trazem um volume de dado muito baixo, que não consegue explicar o que está acontecendo em relação à variabilidade espacial do solo naquele lugar. Quando a gente trabalha pela metodologia da Cropman, e a gente trabalha com um scanner de sensoriamento proximal, a gente trabalha com modelagens preditivas feitas por algoritmos em cima de bases de dados da própria Cropman e inteligências artificiais da própria Cropman, a gente trabalha com sensoriamento remoto, imagens de satélite. Então, são várias camadas de dados que a gente vai sobrepondo e a gente gera esse Big Data com mais de 10 mil dados por hectare e oferece isso para uma inteligência artificial limpar os ruídos, trabalhar esses dados, processar esses dados e transformá-los de dado em informação que seja acionável para uma tomada de decisão. Então, por isso que você vê, isso aqui parece um Pac-Man para quem é mais antigo da época do Atari, quando você vai sobrepondo, isso aqui está muito mais relacionado à realidade da variabilidade espacial do solo, que no final das contas é o que vai determinar a produtividade. Então, neste caso aqui, essa região mais verde, vamos supor que seja uma região de alta produtividade. Aqui do lado eu tenho uma região de baixa produtividade. Eu preciso direcionar as minhas ações de acordo com a resposta produtiva que eu vou ter. Onde produz mais, eu tenho que jogar mais. Tenho que buscar essa produtividade. Onde produz menos, eu tenho que jogar exatamente a quantidade necessária para extrair o máximo de produtividade, respeitada essa limitação que o solo me impõe. Porque, querendo ou não, o talhão, ele geralmente é uma coxa de retalhos, né? Qualquer fazenda. O cara compra e não sabe, né? E, na verdade, por isso que eu falo que é o principal ativo operacional do negócio agrícola. E o cara, quando ele compra o solo. Mas na hora de tratar, ele prefere olhar para a máquina, ele prefere olhar para a variedade, para a semente, para os defensivos que ele está comprando. E o solo, não. O solo é só corrigir e adubar, só corrigir e adubar. Não. Ele é o teu atleta, né? Volto na analogia do atleta. Ele é o cara que tem que estar bem, entendeu? Ele que a gente tem que estar entendendo para falar o que esse cara precisa, né? Agora ele está precisando de um potássio para ter um rendimento extra aí nesse jogo que está demorando demais e não acaba. Dá um potássio para ele, dá um fósforo, dá um cálcio, aplica algum fungo, né? Quando a gente entra com a camada de bioinsumos, é super interessante também, porque você coloca levedura, você coloca bactéria, você coloca fungos que vão contribuir para melhorar a resposta produtiva daquele tipo de solo. Então, tem que olhar para tudo. Então, você acabou de falar sobre o futuro. O futuro da produtividade em si, ele vai influenciar, ele é muito influência da decisão por dados no campo, ou vai depender somente de grandes máquinas, ou do alto potencial da fazenda em si? Não, ele depende de dados e, assim, uma vez determinado o potencial, é muito difícil você melhorar aquele potencial, né? Eu acho que é importante você respeitar os diferentes potenciais produtivos que você tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Nunca uma areia de praia vai ser igual a uma terra roxa do norte do Paraná ou do interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Mas, sob certas condições, eu consigo potencializar a resposta produtiva disso aí. Então, a gente tem casos de solos que são mais pobres, por definição, mas que têm um regime hídrico de chuvas naturalmente melhor e mais propício para certas culturas, e produz bem. Mas só que não produz 2 safras por ano. Tem outros lugares que o cara tem um solo muito bom e põe uma irrigação. Aí ele faz 2,5 safras por ano.
Mas tudo isso parte de um diagnóstico. Então, eu acho que o primeiro passo é, de fato, parar e entender o que eu tenho do ponto de vista de ativo operacional solo. O que eu tenho aqui, né? Não só as quadras, porque quando o cara comprou a fazenda, ele comprou aquilo ali, ele separou os talhões ou as quadras da maneira como ele achou mais interessante, não necessariamente da maneira como esse solo estava variando. Então, é muita decisão tomada em cima de subjetividade humana. E a subjetividade humana nada mais é do que uma opinião. Então, assim, divide aqui. Isso aqui é uma coisa, mas não é uma coisa. Né? Entendeu? Então, eu acho que se a gente consegue ter dado suficiente para embasar uma decisão mais assertiva, isso é muito bom. Mas a gente precisa também estar com a cabeça aberta para ter certeza de que aquele dado que eu estou trazendo, aquela informação que me foi gerada pelo dado, ela de fato vai ajudar no meu negócio e vai entregar o que eu estou buscando. Tem muita gente que não acredita. Então, é uma questão, é uma evolução mesmo, inclusive cognitiva, né? A gente fala muito de viés cognitivo, curso de psicologia da Unimar. Bom ponto para eles aí. Tem vários vieses cognitivos. A gente acha que está fazendo uma coisa certa, mas não está enxergando certas coisas que deveriam ser enxergadas. Uma tecnologia como essa, que tira a subjetividade do processo, ela ajuda a jogar luz em coisas que você deveria estar analisando para o seu processo de tomada de decisão. Então, Oswaldo, nosso muito obrigado, viu, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Agradeço desde já. Eu acho que eu até fico sem palavras aqui para agradecer ao senhor. Mas muito obrigado mesmo, do fundo do nosso coração. Muito obrigado por compartilhar com a gente as suas experiências. E foi muito incrível pra gente descobrir tudo isso, conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Porque realmente foi um trampo pra gente conseguir te trazer aqui. Mas a gente fica muito feliz. E a gente trouxe uma lembrancinha pra você. Obrigado. Eu espero que você fique contente. Agradeço a vocês pelo convite, agradeço ao Unimar pela iniciativa. Sensacional. Espero poder ter contribuído para trazer um pouco mais de interesse, não só para o curso de agronomia, mas para todos os outros cursos, porque, de fato, a agricultura é apaixonante e é algo que precisa de um entendimento multidisciplinar. Opa, olha que legal, ó. Muito bacana. Vou botar lá em Piracicaba no nosso escritório. Ai, por favor. Muito comprovar legal. Que você veio aqui. Comprovar. Muito legal. Pode falar assim, olha, eu fui lá no Unimar fazer um podcast com o pessoal de publicidade. Aí, pessoal, ó. Muito bacana. Nosso galinho aqui na TV. É verdade, nosso galinho. Então, você que ficou aqui com a gente até o final, nosso muito obrigado. Agradeço pela audiência e até a próxima, que tem mais por aí, viu? Tchau, tchau. Tchau.